Olá, seja bem-vindo ao canal Cozinha Açoriana. Apresentamos hoje mais um programa de À Volta da Mesa, em que vamos conversar com a socióloga e antropóloga Antonieta Costa, autora de vários ensaios sobre o culto divino do Espírito Santo. Pretendemos abordar neste programa aspectos relacionados com as expressões de poder e a mitologia do Espírito Santo. Entre os ritos do Espírito Santo estão associados atos de fraternidade, como a partilha do pão, da carne e do vinho. Doutora Antonieta Costa, é uma honra para nós poder falar um pouco consigo sobre os mitos e as representações que podemos encontrar no culto divino do Espírito Santo, que tem abordado em ensaios publicados como a Festas em Lavor do Divino do Espírito Santo, o Poder e as Irmandades do Espírito Santo, ou o culto do Espírito Santo no ciclo das mitologias agrárias. Quais são as origens do culto do Espírito Santo e como é que se tem afirmado na sua dimensão como expressão de cultura popular? Eu não gosto de colocar esta questão como dada adquirido, qual é a origem. Se bem que existe uma série de propostas históricas em que ele aparece como proveniente de... A proposta histórica é de Joaquim de Fiore, mas ele aparece como uma tentativa de ligar o espírito, a parte espiritual, à terra. E parte de um princípio que o divino, o Deus, está demasiado afastado, demasiado longe da terra, e esse seu emissário estaria mais próximo da humanidade e mais acessível. Esse tipo de origem não está documentado historicamente, mas para mim realmente surge a partir do início da cristandade e com essa orientação de que seria possível atingir Deus através o homem poderia atingir uma comunicação com um espírito superior que costumamos denominar como Deus, poderia atingi-lo, essa comunicação, através desse ser que não está devidamente explicado em sítio nenhum, mas que eu penso que está muito presente essa ligação nas práticas do culto do Espírito Santo nos Açores, que se diferenciam de outras, aliás, nos Açores e nas comunidades de imigrantes, porque existem práticas do culto do Espírito Santo ainda em vários países europeus, mas eu refiro-me a estas dos Açores e seus derivados nas comunidades de imigrantes. E então, a partir do que eu tenho encontrado nessas práticas, penso que realmente não há uma linha definida de atuação e, portanto, ela subscreve-se à vontade de cada um, o que quer dizer que o homem, diferente como é em todas as suas manifestações, também apresenta essas diferenças nesse relacionamento com essa divindade. E foi a partir desse pressuposto que sondei as práticas, principalmente na Ilha Terceira, sondei a possibilidade de realmente isso conferir uma base de partida para a definição do que são estas práticas nos Açores.
Num dos primeiros ensaios que publicou sobre o tema, utiliza a expressão drama social. Quais são os atores dessa encenação e quais os papéis a que são destinados a cada um deles? Essa é uma belíssima pergunta, difícil de responder, mas, por outro lado, vamos diretos ao cerne do que eu tentei estudar, e que foi precisamente essa ação do homem comum na prática de um ritual que supostamente deveria implicar oficiantes de outro estatuto, como acontece com a Igreja Católica Oficial. No entanto, o homem comum, partindo do princípio de que haveria essa ponte, esse espírito mais próximo da humanidade para servir de ponte para um contacto celestial, se não chamamos assim, com o Deus Supremo, o homem comum decidiu tomar uma parte ativa nesse relacionamento. E as práticas do culto do Espírito Santo, para mim, baseiam-se nessa vontade que ele tem de se exprimir, e falo através de valores que são instituídos de há muito pela humanidade, mas que ele faz sobressair nesta sua atuação. Esses valores, o principal para mim, que é a igualdade de situação entre todos os homens nesse contacto com a divindade, foge às práticas da Igreja Oficial, uma vez que ela delega sempre em oficiantes preparados, consagrados, para estabelecerem esse contacto. Mas o meu pressuposto também partiu, o meu pressuposto de que o homem comum se sentia autorizado a estabelecer esse contacto diretamente com a divindade, tem por base também os elementos de que ele utiliza, de que ele se serve, e que são alimentos comuns, o pão, a carne, frutos, vários frutos da terra. E com esta atitude ele esclarece a sua posição, a razão porque se assume como oficiante nesses rituais. Porque ele vê ainda estes frutos da terra como santificados por si próprios. A terra santificada, o que é uma noção que foge à da Igreja estabelecida, uma vez que a terra, pelos atos de Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada, a terra e os seus frutos. E seguindo essa linha, as práticas da Igreja Oficial, da Igreja Católica, têm por intenção libertar o homem dessa mácula inicial. Para além de uma integração no ciclo das festividades populares, o Espírito Santo tem, na sua essência, alguns dos valores mais nobres da partilha em volta da teologia, pão, carne e vinho. Esta é a expressão maior do culto do Espírito Santo, ou seja, quando são distribuídas essas esmolas, como são popularmente designadas essas dávidas? Sim, mas por vezes até nem são exatamente pão, carne e vinho. Estou a recordar-me de uma informação que me deram das festas do Espírito Santo na floresta amazónica, que refere em Rondônia, o estado de Rondônia, no Brasil, em que uma irmandade lá existente informa que
o percurso, o cortejo com as ofrendas é realizado, mas é realizado no rio. Os mastros das embarcações fazem uma coreografia qualquer especial e as ofrendas baseiam-se principalmente em papas de mandioca. Ora, evidentemente que nenhum desses aspectos se enquadra naquilo que nós pensamos ser a correta realização dos rituais. Mas, precisamente por não existir essa a possibilidade de definir como correta uma das formas de expressão, isso leva-nos a preferir a não as exemplificar, porque, por exemplo, na Ilha Terceira realizam-se assim, de uma determinada maneira, mas logo a seguir na Graciosa não, ou em Tomar, onde também existem os mesmos rituais, ou semelhantes, também são diferentes as ofrendas. Portanto, o vocabulário o significado do vocabulário é o mesmo, mas os conteúdos diferem de sítio para sítio. Outro momento das festividades do Espírito Santo que nos remete para a alimentação é a refeição servida com sopas, cozido, alcatra e arroz doce, em que todos são chamados para a função. Temos aqui mais um exemplo de uma genuína igualdade social, já que os ricos e pobres se sentam à mesma mesa? Sim, com certeza. O ritual em si já exemplifica o facto de se pretender estabelecer essa linguagem diretamente sem um interventor oficial. Qualquer pessoa pode propor-se para realizar esse ritual, basta dirigir-se aos órgãos que regem a Irmandade e propor-se como realizador num futuro. Portanto, aí isso já nos diz da igualdade existente. Mas depois também a distribuição pelas mesas, a distribuição das ofrendas, procurando tocar todas as casas. Há realmente esse grande interesse em expressar o facto de se considerar os homens todos iguais e a sua expressão ter atingido os mesmos fins, quer seja uma pessoa mais dignificada na sociedade ou menos. Portanto, esse exemplo da igualdade é uma das características mais significativas destas organizações que são as Irmandades do Espírito Santo. E eu gostava de referir que isto é um caso exemplar, devido principalmente ao facto de que sem um orientador ou sem um centro específico de autoridade para manter as normas consideradas certas, as normas de conduta certas, sem essa figura central ou essas figuras orientadoras, estas práticas têm-se mantido sempre ao longo, agora por exemplo nos Açores, ao longo de mais de 500 anos já, sem perda de valores morais e de conduta social. Estamos perante um culto que é transversal a todas as ilhas e foi proposto para património material da humanidade. Esse processo já tem alguns anos, pode-nos falar um pouco dele? Sim, até porque eu fui encarregue de construir a parte de base dessa candidatura e acho que ela representou de maneira eficiente aquilo que são os valores
deste culto. Aquilo que ele pretende instituir nas sociedades, mas numa primeira apresentação à Unesco deste bem, sobre este aspecto, a Unesco manifestou-se não muito entusiasmada e propôs a Portugal que, se quisesse, na próxima podia rever a candidatura e apresentar na próxima proposta, que seria dali a 2 anos, uma nova candidatura ou a mesma revista. E foi apresentada da mesma maneira. Portugal achou, a Comissão Nacional da Unesco, achou que assim deveria ser, mas também a Unesco manteve a sua negativa. Terminamos mais um programa de À Volta da Mesa, em que tivemos a honra de ter como convidada a Antonieta Costa. Pode seguir a nossa atividade no site cozinhaaçoriana.pt ou nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube, ou ainda no meu canal. Prometemos voltar com outro convidado para mais uma conversa à volta da mesa. Até breve.